Chuva causa estragos na região meio-oeste e oeste do estado e você vai ver também. Supremo volta a fazer o julgamento sobre responsabilidade de postagens em redes sociais. Um caso de gripe aviária foi confirmado no Distrito Federal. Aeroporto de Jaguaruna ganha concessão para melhor atendimento e expansão para a população. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Tarde, 16 minutos, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Tempo instável em toda Santa Catarina, como a gente antecipou ontem, né? Os alertas da Defesa Civil se cumpriram e continuamos em alerta vermelho em todo o estado devido à situação das chuvas no meio-oeste e no oeste na tarde e noite desta quarta-feira. Daqui a pouco a gente amplia as informações, mas já há cidades em situação de emergência devido aos vendavais, destelhamentos e pessoas já desalojadas nessa região. Aqui pelo sul do estado não há previsão de chuva forte temporal que cause estragos, mas ainda há sim previsão de chuva para essa quinta-feira e sexta-feira. Mas os alertas vermelhos se mantêm pela Defesa Civil em todo o estado, com essa possibilidade de ventos e chuvas fortes. Então, gente, cuidado, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros da sua cidade. Daqui a pouco a gente amplia ainda mais as informações. Olha só, o presidente Lula sancionou e foi já publicada ontem no Diário Oficial da União o projeto de lei que amplia reservas de vagas de concursos públicos para negros, indígenas e quilombolas. Antes, a lei contava ali com cotas previstas de reserva de 20% das vagas. A nova lei de cotas no serviço público agora prevê que 30% das vagas ofertadas em concursos públicos federais sejam reservadas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. Isso vale para cargos efetivos e empregos públicos da administração pública federal direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. A determinação também vai acontecer em processos seletivos, simplificados para o recrutamento de pessoal nas hipóteses de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público para os órgãos da administração pública federal direta, as autarquias e as fundações públicas. O novo modelo inclusivo vai fazer parte da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado deste ano. O presidente Lula ressaltou a importância que as repartições públicas tenham a cara da sociedade e lembrou que ainda são poucas as mulheres, negros, quase que nenhum indígena tendo a oportunidade. E olha só, gente, o setor de turismo no país faturou 55,4 bilhões de reais nos 3 primeiros meses do ano, valor superior ao melhor resultado da série histórica que tinha sido registrado em 2014, quando o setor tinha faturado 52 bilhões e meio de reais no primeiro trimestre do ano. Os dados são da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, que se aplica em todo o país com as bases de dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em comparação ao desempenho do setor nos 3 primeiros meses do ano passado, o setor de turismo de 2025 já faturou 5,8% a mais, já com a inflação corrigida. Em março, o setor registrou um faturamento de 18 bilhões de reais, um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, o melhor resultado desde março de 2012. Um setor que está crescendo, o estado de Santa Catarina é um filão do turismo, sim, nós temos o engajamento, vários setores e também o estado trabalha muito agora o turismo de inverno. Então, bons números para o consumo e para o turismo nacional. O funcionalismo público está lotado de servidores que exercem funções para lá de ultrapassadas, mas estão lá e ganhando bem no executivo. Por exemplo, entre 10 mil servidores em atividade sem propósito, é possível encontrar até
datilógrafos e, pasmem, operadores de telex. E o Legislativo não fica atrás, não. Ao menos 224 servidores do Congresso Nacional, incluindo o Senado Federal e Câmara dos Deputados, ocupam cargos considerados obsoletos como operador de máquinas e agentes de encadernação. Esses postos, hoje extintos para novas admissões, ainda são mantidos por servidores antigos, alguns dos quais recebem salários de até R$ 32 mil, valor equivalente à remuneração de auditores da Receita Federal. De acordo com os dados disponíveis nos portais da transparência das duas casas, aproximadamente 92% desses servidores ingressaram no serviço público legislativo há mais de 25 anos, em uma época na qual os concursos públicos com estabilidade eram a principal via de entrada. Com o tempo, as funções exercidas por eles foram sendo substituídas por prestadores de serviços terceirizados ou contratos temporários. Apesar de estarem formalmente em extinção, essas carreiras ainda possuem servidores ativos que continuam recebendo de acordo com as faixas salariais previstas para suas funções originais. Um exemplo é o cargo de operador de máquinas, que deixou de ser admitido por concurso desde 2004, mas que ainda conta com 83 ocupantes, alguns recebendo até R$ 23 mil. A Câmara dos Deputados, por meio de nota, afirmou que os servidores de cargos em extinção podem ser lotados em diferentes unidades administrativas e não necessariamente executam as tarefas originalmente vinculadas aos seus cargos. Em 2023, uma resolução ampliou as atribuições desses profissionais, permitindo que atuem na elaboração de relatórios ou na área de gestão de pessoas. No Senado Federal, há 7 carreiras nesse mesmo processo de extinção. Entre elas, funções como técnico de edificações e auxiliar de processo industrial gráfico, esta última com servidores que chegam a receber R$ 25 mil, mesmo sendo um cargo de nível auxiliar. Também estão incluídos cargos da área da saúde, como técnico de radiologia e nutricionista, com remuneração média de R$ 24 mil. Segundo o Senado, a extinção dessas funções busca tornar a administração mais eficiente. Ainda assim, os servidores continuam exercendo as atividades relacionadas às suas formações originais, mantendo os padrões salariais previstos. No Executivo Federal, há registros de ao menos 10 mil servidores em cargos ultrapassados, como datilógrafo e operador de telex, segundo informações do painel estatístico de pessoal do governo. Que barbaridade, de operador de telex. Nossa senhora, tem que rever esses cargos, porque sabe quem paga, né? Somos nós. A seguir, temporais continuam deixando o estado em alerta nessa quinta-feira. Gente, a Fundação Humanitária de Gaza, responsável pelo retorno da distribuição e da ajuda humanitária no território palestino, não distribuiu o auxílio nessa última quarta-feira. A Fundação Humanitária de Gaza, FHG, apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, pede a Tel Aviv que aumente a segurança dos civis, após episódios recentes em que dezenas de palestinos que buscavam auxílio foram mortos em meio à retomada caótica de distribuição de ajuda humanitária em Gaza, após bloqueio israelense. A FHG afirmou que pediu ao exército de Israel para orientar o tráfego de pedestres, de forma a reduzir a confusão ou risco de escalada perto de posições militares, desenvolver orientações mais claras e melhorar o treinamento para apoiar a segurança dos palestinos. A organização anunciou nesta terça-feira um novo diretor, ligado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o anterior renunciar, argumentando que não conseguiria exercer a função com independência. Para o porta-voz da Secretaria-Geral da ONU, Stefan Dujarric, o modelo de distribuição de ajuda apoiado pelos Estados Unidos e Israel era uma receita para o desastre. Abre aspas. É inaceitável. Civis estão arriscando, em vários casos, perdendo suas vidas apenas tentando conseguir comida. Fecha aspas. A ONU culpa Israel e a ausência de lei no território palestino por dificultar a entrega de ajuda a Gaza e sua distribuição. Em rota de colisão com a Organização Internacional por conta do conflito, Tel Aviv, por sua vez, acusa o Hamas de roubar o auxílio enviado, o que o grupo nega. 1h29, foi detectado um caso de influenza aviária em um zoológico em Brasília. O zoo está fechado depois que 2 aves silvestres foram encontradas mortas dentro do parque. Um caso de gripe aviária foi confirmado no Zoológico de Brasília. O parque foi fechado na semana passada após a morte de 2 aves silvestres em um momento de surto da doença.
O Brasil, o maior exportador mundial de carne de frango, suspendeu os envios do produto para 24 países devido a um surto de gripe aviária que começou em meados de maio. O zoológico da capital fechou ao público em 28 de maio, depois que um pombo e um pato foram encontrados mortos em suas instalações e considerados casos suspeitos da doença. A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal informou que as amostras confirmaram que foi detectado um caso de influenza aviária de alta patogenicidade no Zoológico de Brasília. E acrescentou que a interdição vai ser mantida até o dia 12 de junho, caso não ocorram novos casos no local. Segundo o Ministério da Agricultura, 5 focos de gripe aviária foram detectados no país nas últimas semanas. O primeiro caso foi registrado em 16 de maio em uma fazenda no Rio Grande do Sul. E aqui, Santa Catarina está livre, todos os laudos foram dados como não diagnóstico de gripe aviária. Olha só, 1h30, o Supremo Tribunal Federal retomou ontem o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais por conteúdos ilegais postados pelos usuários. A ação foi iniciada em dezembro do ano passado, mas foi suspensa após o ministro André Mendonça pedir vistas para análise do caso. A Suprema Corte volta a julgar também o recurso que discute o dever de fiscalização das empresas que hospedam sites na internet para a retirada de conteúdo sensível do ar sem a necessidade de ordem judicial. O tema está em discussão em 2 recursos extraordinários com repercussão geral. O recurso discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet Lei, que exige ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedores, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. A ação trata da responsabilidade civil de provedores de internet e de plataformas de redes sociais sobre danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. O colegiado vai discutir se essas empresas têm o dever de mediar publicações dos usuários e se é necessária ordem judicial para a retirada de conteúdo ofensivo do ar. O relator de um dos recursos, Dias Toffoli, votou pela inconstitucionalidade do artigo. O ministro defendeu que, nos casos de conteúdos ofensivos ou ilícitos, como racismo, as plataformas digitais devem agir a partir do momento que forem notificadas de forma extrajudicial pela vítima ou seu advogado, sem necessidade de aguardar uma decisão judicial. O ministro defendeu ainda que, em situações graves, as plataformas devem retirar o conteúdo mesmo sem a notificação extrajudicial. Toffoli entendeu que, se as plataformas digitais deixarem de agir, devem ser responsabilizadas. Relator de outra ação sobre o tema, Luiz Fux, também considerou que o artigo 19 do Marco Civil fere a Constituição. Da mesma maneira que Toffoli, Fux defendeu que a remoção de conteúdos considerados ofensivos ou irregulares deve ser imediata, assim que a vítima notificar a plataforma. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Seu voto propôs que a responsabilização deve ocorrer quando as empresas deixarem de tomar providências necessárias para remover postagens com teor criminoso. A discussão continua de quem é a culpa. 1h33, gente, olha só, o avanço das tempestades severas causou estragos significativos em diversos municípios do Grande Oeste. O município de Ibiam, isso, foi o mais gravemente atingido. Cerca de 200 residências e outras edificações foram danificados. Como resposta, o município já decretou situação de emergência. Fraiburgo, a prefeitura também já decretou situação de emergência após intensos temporais registrados. Em Videira, o número de habitações afetadas chegou a 300 e torna-se um dos municípios mais impactados pelas chuvas das últimas horas. Ao todo, 16 municípios catarinenses já notificaram a Defesa Civil sobre as ocorrências relacionadas aos temporais, com 713 residências diretamente atingidas até o momento. Então, portanto, a situação continua em alerta vermelho em todo o estado. A região sul e de Planalto não foi atingida por esses vendavais, mas não está a escape de grandes volumes de chuva até amanhã. Essa é a previsão do tempo, esse é o alerta da Defesa Civil. Meio oeste, oeste, Grande Florianópolis, norte do estado, ainda tem condições fortes de chuva e ventos fortes também naquelas regiões. Porque a frente fria está
avançando, está subindo para o sudeste, também vai atingir ali o centro-oeste do Brasil. Agora, já o sudeste já está em alerta vermelho também, devido a essa subida do ciclone que está passando por aqui, mas o estado de Santa Catarina ainda continua pedindo para que os seus munícipes, né, tenham atenção, estejam em alerta em qualquer tipo de situação de vulto causado pelas chuvas. Não teve transbordamento de rios e nem cheias, mas, como a gente mostrou, vendavais, inclusive na região ali do meio-oeste também foi registrado uma nuvem funil, que é uma nuvem que antecede um tornado. Ela não chegou a tocar o solo, então, portanto, não se formou um tornado, mas teve muito vento forte, como a gente disse, mais de 713 pessoas atingidas, 16 municípios em situação de emergência. Então, é bom a gente ter cuidado também. 1h35, a seguir, o aeroporto de Jaguaruna passa a ter incentivo na iniciativa privada. Uma da tarde, 49 minutos. Olha só, gente, uma informação importante para que você não caia em golpe nem em lábio de malfeitor. A direção da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a FASC, veio, através de nota, esclarecer que não está realizando pedidos de agasalhos ou dinheiro nas residências de Criciúma e região. Todas as doações recebidas pela FASC são feitas por meio de gincanas ou então de forma espontânea, quando há o recolhimento de doações em domicílio. Este é feito exclusivamente por pessoas devidamente uniformizadas, com crachá e identificação da instituição e utilizando um veículo oficial da FASC. Houve informações que haviam homens circulando em alguns bairros da cidade, dizendo-se da FASC que estavam recolhendo roupas, agasalhos, doações para levar à instituição. A gente sabe que essas pessoas que já estão usando o nome da entidade já não estão de bom grado aí na vida, então já estão fazendo coisa errada. Então, doar para essas pessoas ou então entregar algum tipo de material pode ser usado para outras coisas, né? Venda, para compra de outras coisas erradas, vamos dizer assim. Então, você quer doar para a FASC? Leve direto na FASC, ali dentro da prefeitura antiga, no centro de Criciúma, a prefeitura velha, como a gente diz, nos camelódromos, ou então nas caixas coletoras, ou se for um objeto, um móvel, algo que você queira doar, ligue na FASC, que ontem, inclusive, completou seus 52 anos de existência, um exemplo no estado e também com promoção social e eventos que são exemplos no Brasil. Parabéns a todos que constroem a FASC diariamente. 1h41, o aeroporto de Jaguaruna vai receber os investimentos e melhorias através de uma gestão de um consórcio que foi assinado essa semana em parceria com o governo do estado. Em um contrato de concessão, o aeroporto de Jaguaruna vai receber a primeira parceria público-privada do governo de Santa Catarina. O consórcio regional Sul Airport, vencedor do leilão realizado na B3, a administradora e o aeroporto vai ficar com essa concessão por 30 anos. A nova gestora atuará na exploração, manutenção e expansão do local, considerando a participação pública e privada. O investimento estimado no projeto ao longo deste período poderá chegar a mais de 70 milhões de reais. Esses valores compreendem um aporte inicial de contraprestação anual e eventual alargamento da pista. Passando a eles vão ter investimento para fazer. Dentro de 90 dias eles vão apresentar um plano de investimento aprovado por nós, mas o aeroporto é deles, eles vão modificar, vão apresentar as alterações que eles vão fazer. A pista é uma pista que tem 2.499 metros, 2.500 metros, 30 de largura, quando for preciso, porque hoje pode descer aqui qualquer tipo de avião. Né? Quando se precisar qualquer outro tipo de alteração na pista, o governo vai fazer. Mas o pátio, todas as instalações, estacionamento, lanchonete, restaurante, venda de outro atendimento à população aqui dentro, é eles que vão fazer. Nós passamos para a iniciativa privada
por um período de 30 anos. O aeroporto de Jaguaruna movimenta atualmente cerca de 11 mil passageiros por mês, chegando a 135 mil em 2024. O pico das operações aconteceu em 2017, quando foram registrados 143 mil passageiros. Com a concessão, estima-se que o aeroporto movimentará em média 188 mil passageiros por ano. Atualmente tem operações diárias da Latam, que já anunciou o aumento da oferta de assentos em 71% até o final de 2025. O consórcio vencedor ficará responsável por melhorias operacionais e de infraestrutura. Serão realizadas obras para ampliação e reforma do terminal de passageiros, além de se preparar para um aumento de capacidade para lidar com um número maior de usuários e bagagens no aeroporto. O consórcio deverá investir 38 milhões de reais durante o período do contrato, sem considerar os custos operacionais. O valor pode ser ainda maior, conforme os planos de exploração comercial do próprio consórcio. Como se trata de uma modalidade PPP patrocinada, caberá ao Estado fazer aportes limitados ao valor total de R$ 2.020.000, que serão liberados à medida que os investidores forem realizando, além da contraparticipação limitada no valor de R$ 158 mil ao ano. 1h44, é bom esse aporte dentro do aeroporto de Jaguaruna, está precisando. E com os voos regulares da TAM aumentando a partir de outubro para 2 por dia, realmente o aeroporto precisava desse incremento e a gente espera o crescimento dele aqui para a região sul. Muito contestado foi antigamente essa ida do aeroporto para Jaguaruna, enfim, mas hoje ele já é um aeroporto de sucesso na região. 1h44, antes da gente encerrar o Informe Região de hoje, tem jogo da seleção, né? O seu Ancelotti vai estrear no comando da seleção, tá todo mundo aí ansioso. Olha, fazia tempo que eu não vi o povo falar tanto da seleção brasileira. Acho que o homem tá dando um ar novo aí de esperança, pelo menos para esse time. E outra informação é que ontem, depois de uma votação extensa, foi até 7 horas da noite, a apuração foi até ali por volta das 8h30, a chapa 1, a chapa futuro, né, do Criciúma, e foi eleita como a chapa, ela é da situação, né, oposição da chapa atual, mas da situação da diretoria atual. É mais ou menos isso. Que são agora os novos conselheiros do Criciúma Esporte Clube, que no final do ano vão eleger a nova diretoria do Tigre. As eleições vão ser antecipadas, né? Porque a gente já falou, ano passado, o Guedes saiu, depois saiu o Farias, agora está o Minotto e foi entrando outros por cargo de vice, enfim. Final do ano tem que arrumar a casa. E está chegando reforço também. O Nicolas já chegou no Criciúma Esporte Clube, mais 2 atacantes estão para chegar por aqui para jogar a Série B e livrar a gente da zona do rebaixamento. Importante, hoje se o Botafogo não ganhar, o Criciúma fica fora da zona de rebaixamento. Se ganhar o Botafogo, aí o Criciúma cai de novo. Então, vai ser essa gangorra até lá novembro, a gente sofrendo dentro das perspectivas do Tigre. 1h46, com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. As duas têm o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus sede Criciúma para você acompanhar às 4 horas da graça. Chega com muita fé e devoção para você, para sua família. E à noite, é claro, tem toda a programação da Hit TV com o Jornal das 18h30, das 22h. E lembrando que a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta-feira. A gente se vê amanhã. Tchau!